Olá pessoal, beleza? Vou fazer um complemento da aula passada aqui, porque acho que não ficou claro algumas coisas, né? Então vamos lá. Só dessa parte aqui. A respeito do comprimento de sarjeta, a gente vai ter que considerar algumas coisas, né? Por exemplo, ontem eu coloquei só a bacia de contribuição do lote. Faltou essa parte aqui do asfalto. Então, eu já aproveitei e já dividi aqui em quatro materiais diferentes. Digamos que eu tivesse só o material do lote, né? Por exemplo, esse um seria o lote ou o terreno. Ou terreno. O L2 seria a calçada, o passeio. O L3 seria o meio-fio, mais a sarjeta. E o L4 seria o leito carroçável. Certo? Ou a pista, né? Em geral. Então, para encontrar o L aí, né? Que é a profundidade média da bacia de contribuição, né? O que seria a bacia? Isso tudo aí seria a bacia, né? Que está pintando aqui. Então, posicionei aqui esses retângulos aqui, ó. Esses vários retângulos aqui para dizer que seriam as bocas de lobo, né? Estou arbitrando isso aí. E essa seria a bacia. Então, eu precisaria dessa distância aqui, ó. Até o meio aqui do lote, seria esse L. Tá bom? Então, tem diferentes materiais. Como é que eu faço isso? Não é simplesmente somar, porque os materiais são diferentes. E aquela fórmula que a gente mostrou é Q, C vezes I vezes A. Onde o A vai ser a testada, que é a frente do lote, vezes o L. Tá bom? Vezes o L. Só que esse C tem que ser um C ponderado, um C para cada material. Então, para calcular o C, seria isso. Seria o L1 vezes o C do material 1, né? L2, C2, mais C2 mais L3 vezes C3 mais L4 vezes C4. Tudo isso dividido por L, né? Que é a soma dos L's. E só com isso eu usaria, por exemplo, aqui seria o CP, né? Ponderado. Tá bom? Então foi isso aí que ficou faltando explicar direitinho. Então, feito. Então, aproveito aqui que eu estou fazendo isso e vou mostrar mais algumas coisas. Então, se eu fosse dividir isso aqui em bacia de contribuições, né, para cada uma dessas bocas de lobo, então eu dividiria em 4, né, a bacia total. E a gente já combinou que a gente vai colocar a boca de lobo aqui antes das faixas de pedestre. Então, eu coloquei uma terceira aqui no meio, não sei se é preciso. Se não for preciso, você tira, tá? Dependendo do comprimento de sarjeta. E você viu que eu coloquei aqui, ó, boca de lobo, nessa região, nessa e nessa. Mas, por exemplo, né, a gente tem que ver certinho a topografia. Né? Se o sentido do fluxo for esse aqui, às vezes só essa daqui já resolve. Né? Então, aí você não precisaria dessa. Mas aí teria que verificar certinho a topografia. Digamos que vai precisar das 4. Então, vou colocar aí elas dessa forma. Feito isso, você pode dividir a bacia em outras contribuições, né? Por exemplo, essa parte aqui, ó, digamos, se fosse esse desenho que eu estou fazendo, ela contribui para essa boca de lobo. E assim vai, né? Aí que tamanho é esse aqui, ó, que eu tenho que colocar? Metade desse lado do lote, né? Da quadra, no caso. Então, ó, por exemplo, chamando aqui de B, aí você põe para o outro lado B também. Aí você vai ter as bacias de contribuição para cada uma das bocas de lobo. Beleza? Seria isso. Então, se a gente fosse fazer um exemplo aqui para calcular o C, né? Então, estou dizendo que isso aqui sei lá, aqui nessa tabela já tem um valor específico para asfalto, né?
telhado e concreto. Então, a gente poderia colocar para o 3 metros esse valor, para o lote, né, que seria telhado e tal, e concreto aqui que seria meio. Aí essa parte que eu estou dizendo que seja grama, vou considerar que seja a situação mais desfavorável aqui, que é um solo argiloso que tem condutividade hidráulica, então tem permeabilidade menor que o arenoso, então dá maior aqui. Então seria o seguinte, né? Então, só para ficar bem fácil, vamos considerar o seguinte, que esse 30, esse meio e esse 3 são de concreto, asfalto e telhado, tá bom? Então, bora lá. Então, ficaria o seguinte, aqui dá o C, ficaria 30 vezes 0,95, só fazer separado, podia somar tudo de uma vez, mas vamos fazer 1,2 que é grama, né? Vezes 0,2 mais meio vezes 0,95 mais 3 vezes 0,95. Tudo isso dividido pela essa soma. Então aqui dá 30, 33, né? 34,7. Então só refazendo isso aqui, colocar em evidência, né? Só para ficar mais fácil aqui para mim. Então isso aqui ficaria 33,5 vezes 0,95 mais 1,2 vezes 0,2 dividido para 34,7. Fazer aqui essa continha. Só um minutinho. Fazendo aqui a conta. 33,5 vezes 0,95. Tô fazendo aqui no telefone, né? Então vai demorar um pouco mais. Aqui deu 31,82. Aí 1,2 vezes 0,2, 0,24. Então, mais, vou somar agora, 31,82. Isso aí deu 32,06, dividido para 34,7. Então, dividido para 34,7. Então, isso aqui deu 0,93. Beleza? Um pouquinho menor que o 0,95 aqui, ó. Por causa da grama. Tá bom? Então, isso aí seria o coeficiente ponderado que você usaria na sua forma. Beleza? Aí, aproveitei para trazer aqui o negócio das curvas IDM, né? Tem um programa chamado IDM, não, IDF. Tem um programa chamado Pluvio 2.1, né? Que é ali da Universidade Federal de Viçosa, do Grupo de Pesquisa de Recursos Hídricos, IDEA, que ele tem vários parâmetros dessas curvas IDM para o Brasil. Nesse programa, o estado do Pará só tem 3. Alto Tapajós, Belém e Taperinha de Santarém. Eu penso que essas duas aqui, Alto Tapajós e Taperinha de Santarém, seja na região oeste. Então, eu trouxe aqui os valores. Né? A equação que eu mostrei para vocês tinha esses coeficientes A, B, C e D. No programa, ele usa diferente. O que é o A para a gente, ele considera de K. E o que é o B para a gente, ele chama de A. E assim vai. Ó. O nosso C é o B dele e o nosso D é o C dele. Então, são esses valores que estão aqui embaixo. Então, por exemplo, a equação aqui do Alto Tapajós ficaria o quê? 1562,35, né, vezes o tempo de retorno elevado ao B, né, que no nosso caso é o A, então 0,2. Aí o T, que é o tempo de duração da chuva, mais o coeficiente C, que no nosso caso é B, ali 11, elevado a 0,82. Isso aqui vai dar, né, intensidade de chuva em milímetros por hora. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma curva dessa aqui, essas curvas IDFs, usando essa fórmula. Né? O que se faz? Você monta uma tabela aí do Excel, né? Aí você põe o tempo de duração da chuva, né? Beleza? E vai calcular o I. Aí nesse I, o tempo de retorno, por exemplo, T igual a 2.
Aí você vai ter uma outra coluna, né? Aí você vai gerar essa primeira curva aqui. Aí para fazer a segunda, você vai mudar o tempo de retorno. Aí você põe já 5. Aí pega o T e gera outra curva. E assim faz, certo? Aí você vai ver que depois de determinado tempo, né? Essas curvas elas vão tendendo a ficar bem próximas assim. Então não adianta colocar uma chuva muito longa. Tá beleza? Então dá uma olhada nisso aí. Aí por último, né, aqui só explicando geral, que esse L aqui vai ser aquele L lá, que é a soma das contribuições da bacia, né, digamos, vai ter o lote, tem a calçada, pintar aqui a calçada, e vai ter metade da rua, né, seria esse L aqui que você vai usar. Aí seria esse L que você vai colocar aqui, beleza? Aí o resto da equação você já sabe, né? Aqui vai ser sua demanda, né? Essa aqui é a demanda e essa aqui vai ser que a sarjeta suporta. Então você acha o que a sarjeta suporta, substitui aqui e vai achar o comprimento crítico da sarjeta, né? Que é a distância lá entre as bocas de lobo. Beleza? Aí aqui tem um exemplozinho, né? Colocando aqui. Aí teria aqui a contribuição da via. E para cá a contribuição do lote mais o passeio. Mais calçada. Beleza? Aí calcula o coeficiente aqui ponderado, né? Levando em conta o material que está sendo feito, usado aqui na via e o material que está no lote. Tá beleza? Aí essa aqui são as somas das vazões, que a gente já tinha visto, né? Dependendo do método aí, você vai somando, como você achar melhor, né? Porque tem inclinações diferentes aqui da calçada, da sarjeta e do passeio, digamos que aqui seja 20% e aqui seja 3%. Então, há situações, né? Aí você pode usar esse método aqui do Wizard ou a formulação de Menya, né? Que aí são 3 áreas bem distintas que você consegue calcular. Isso aí você consegue calcular aí com algum programa de desenho e tal. Só lembrando que o valor da calha que você vai considerar é no máximo 1, né? Aí eu recomendo você usar 40 centímetros. Mas aí é a sua escolha, tá? No projeto. Você que decide isso. Aí aqui tem o roteiro de projeto, né? Escolher o meio fio. Assumir a rugosidade da superfície da sarjeta. Vai ver qual é o material que você vai colocar lá. Põe concreto. Calcular a vazão, né? Do meio fio de concreto. Calcular e encontrar a curva IDF, né? Que eu já te mostrei lá como fazer. Adotar a largura média da bacia. Aí essa aí você faz a continha, depende do arruamento também. O runoff você pondera, né? Já falei. E encontra o D, que é a largura de sarjeta. Tá bom? Essa velocidade de escoamento tem um limite, tá? Não ultrapassar 3 metros por segundo. Tá bom? Se essa velocidade passar isso, você tem que mexer no comprimento de sarjeta também. Tá beleza? E essa área aqui você já calcula lá que vai ser a área da microbacia. Tá bom? É isso aí. Era isso que estava faltando nas referências. E até.